pré, mid e pró-tribulacionistas. Todos estavam enganados. Todos estavam enganados desde o início. O cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo não é o anticristo, e os juízos dos 7 selos começam antes da última semana profética de Daniel. Mas isso é só o começo. Fique até o final do vídeo e prepare-se para entender esses 2 fatos de forma clara e reveladora. E o terceiro ponto certamente vai te surpreender. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você sabia sobre o Apocalipse. Introdução. Escatologia requer estudo e esforço. Conteúdos desconexos e aleatórios só vão confundi-lo ainda mais. Por isso, esta série segue uma linha lógica para que você compreenda os eventos do fim dos tempos como um todo. Por isto que começamos a série revelando o verdadeiro significado do simbolismo dos selos, trombetas e cálices da ira. Em seguida, na parte 2, apresentamos uma visão geral do verdadeiro significado e das consequências dos 21 juízos divinos. Já na parte 3, apresentamos o caráter sequencial e faseado da cronologia destes eventos para que você tivesse uma noção mais ampla do que vamos tratar a partir daqui. Neste vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais na cronologia dos eventos, colocando à prova as visões pré, mid e pós-tribulacionista de acordo com as Escrituras. No que temos acreditado até aqui, em geral, as visões escatológicas futuristas entendem que os juízos dos selos, das trombetas e dos cálices da ira ocorrem dentro da última semana, sendo os selos e trombetas na primeira metade, enquanto os juízos dos cálices da ira na segunda metade. Nosso objetivo, então, é examinar os textos bíblicos com atenção para validar estes conceitos. No entanto, para alcançarmos este objetivo, é necessário entendermos os conceitos fundamentais da última semana profética de Daniel. As 70 semanas proféticas de Daniel. Até agora, 69 dessas semanas já se cumpriram, culminando com a morte e ressurreição do Messias. Nesse ponto, o relógio celestial foi pausado por Deus, deixando uma semana profética restante. Os últimos 7 anos da história da humanidade, conhecidos como a última semana profética de Daniel. É nesse período que ocorrem os eventos descritos como o fim dos tempos, marcando o encerramento do governo dos homens na Terra. Mas aqui está a questão. Quando esse relógio voltará a funcionar? A verdade é que ninguém sabe exatamente senão o próprio Senhor, mas Ele nos deu informações claras sobre os eventos que marcarão o início, a metade e o fim desta última semana. No versículo 27 do capítulo 9 de Daniel lemos: Ele firmará um pacto com muitos por uma semana. No meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição decretada seja derramada sobre ele. A partir dessa passagem, podemos identificar 3 momentos cruciais. Primeiro, início. O anticristo firmará um pacto com muitas nações ou povos, marcando o início da última semana. Segundo, meio. Após 3 anos e meio, o anticristo quebrará esse pacto, profanando o terceiro templo e declarando-se Deus. Este será um momento de grande abominação. Terceiro, fim. O período se encerra com o derramamento do juízo dos cálices da ira e a preparação para a batalha do Armagedon, onde o anticristo reunirá o maior exército da história para lutar contra o Messias no Vale de Megido. Agora que temos um panorama geral, podemos começar a conectar os pontos. Esses 7 anos não são apenas eventos históricos. Eles são o ponto culminante de toda a narrativa bíblica, onde os juízos divinos e o plano de redenção se encontram para transformar a história da humanidade. O Cavaleiro do Cavalo Branco e o Anticristo. A maioria dos estudiosos que adota a visão escatológica futurista concorda quase unanimemente. O juízo dos 7 selos
marca o início da última semana profética de Daniel. Essa interpretação se baseia principalmente na conexão entre o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, e o príncipe que há de vir, mencionado em Daniel capítulo 9, versículo 27. Aquele que fará um acordo com muitos por uma semana. Para esses estudiosos, o cavaleiro do cavalo branco representa o anticristo, visto que ele traz uma falsa paz e se apresenta como uma figura messiânica, refletindo a imagem do Senhor Jesus, conforme mencionado em Apocalipse 19, também montado em um cavalo branco. Mas será que essa interpretação se sustenta diante de uma análise mais cuidadosa? Apesar de amplamente aceita, a autoridade final em questões teológicas é a própria Bíblia. E ao investigarmos os textos de Daniel e Apocalipse com mais atenção, surgem contradições significativas. Aqui estão 3 motivos pelos quais o cavaleiro do cavalo branco não pode ser o anticristo. Primeiro, a ascensão ao poder. Anticristo. De acordo com Daniel capítulo 11, versículo 21, ele tomará o poder por meio do engano e não através da força. Cavaleiro do cavalo branco. Ele não aparece negociando. Ele carrega um arco e vem vencendo e para vencer, indicando conquistas através do uso da força militar. Segundo, o estabelecimento do reino. Anticristo. Seu reino surge de uma aliança com 10 reis, que entregam a ele poder e autoridade. Apocalipse capítulo 27, versículos 12 e 13. Cavaleiro do cavalo branco. Ele recebe sua coroa por sua própria força, sem depender de coalizões ou alianças políticas. Terceiro, o estabelecimento da paz. Anticristo. De acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 27, ele vai alcançar a paz através da diplomacia, firmando um acordo de paz que dará início à semana. Cavaleiro do cavalo branco. Ele alcançará a falsa paz não através da diplomacia, mas através da força, tanto pela coação como também através de conquistas militares. Esses 3 pontos deixam claro que, apesar das semelhanças superficiais, o cavaleiro do cavalo branco não pode ser identificado como o anticristo. Suas ações, métodos e o contexto em que cavaleiro aparece não se alinham com o que as Escrituras descrevem sobre o anticristo e seu reinado. O juízo dos selos e a última semana. Se o anticristo não é o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo, conforme mostramos na sessão anterior, então a base bíblica que possuíamos para posicionar o início do juízo dos selos, no início da última semana, também desaparece, porque este vínculo se baseava no acordo de paz. Deste modo, nos resta a nada fácil missão de determinar em que momento o juízo dos selos tem o seu início. Aprendemos que o anticristo firmará um acordo de paz que permitirá aos judeus reconstruir o terceiro templo em Jerusalém e que também estabelecerá uma religião universal, chamada pela Bíblia de a Grande Meretriz. Este fato não apenas demonstra que este acordo se dá num período pós-conflito mundial, como também demonstra que o motivo deste conflito é necessariamente religioso, já que as condições para estabelecer o acordo de paz também são religiosas. Isto sugere que, até esse momento, havia algum tipo de proibição ou perseguição ativa contra judeus e cristãos em nível mundial. Este fato nos conecta diretamente ao que é descrito no 5º selo. O 5º selo retrata uma perseguição mundial a cristãos e judeus, como descrito em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Essa descrição aponta para uma época de perseguição, martírio e sofrimento intenso para os cristãos e judeus em todo o mundo, e, consequentemente, é a descrição do cenário de conflito, que é a assinatura do acordo assinado pelo Anticristo no início da semana. Essa ideia é ainda mais reforçada pelos próprios evangelhos sinópticos, como podemos ver em Lucas, capítulo 21, versículos 12 e 13. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Essas palavras também ecoam a narrativa do quinto selo em Apocalipse 6, que descreve as consequências de um período de perseguição mundial aos seguidores de Cristo. No entanto, este período de grande perseguição é descrito nos evangelhos como o princípio das dores, isto é, como os eventos que culminarão na última semana profética. Aprendemos tanto até aqui, não é mesmo? É natural que algumas dúvidas ainda permaneçam ou que você encontre dificuldades em compreender alguns pontos desta série. Não se preocupe, a escatologia é um tema profundo e complexo, e compreender seus mistérios exige estudo, paciência e, acima de tudo, persistência. Se precisar, volte e assista novamente. Cada vez que revisitamos os temas, novos detalhes se revelam, tornando o aprendizado ainda mais rico. Deixe nos comentários suas dúvidas, críticas e sugestões. E não se esqueça, siga nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum episódio e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Assim, essa mensagem pode alcançar e transformar muitas vidas. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe e te guarde.